Olá, meus amigos, sejam bem-vindos. Eu sou o Marcos Paz aqui do canal Teologia Contextualizada. Espero que vocês possam estar muito bem com a graça e a bondade de nosso Deus. Muito obrigado aí por vocês estar compartilhando, deixando o seu like, comentando e na medida do possível a gente tem respondido a todos vocês. Para quem não sabe, o canal Teologia Contextualizada, você que está chegando agora, iniciando a sua inscrição no canal, nós somos um canal que faz exposições bíblicas nas quatro principais ramificações teológicas: a teologia bíblica, histórica, sistemática e prática. A gente deseja fomentar boas exposições nas quais possa contemplar essas ramificações e que possa auxiliar o seu crescimento, o seu desenvolvimento na fé e você ter uma consolidação firme e forte no seu crescimento bíblico, teológico e tendo aportes concretos que possam te dar bases para o seu estudo, as suas pesquisas e ao mesmo tempo você ter cada dia mais consolidação. Essa é a principal ideia e eixo central do canal Teologia Contextualizada. Muitas vezes eu saio de polêmicas que envolvem algumas temáticas que grandes partes de canais gostam de tratar. A minha principal ideia quando eu criei o canal em 2020 foi trazer exposições para nós ganharmos solidez. Obviamente, se eu perceber que é necessário trazer uma exposição dentro de alguma temática muito controversa, aí a gente vai procurar pesquisar e aí mergulhar sobre o assunto. Sem mais delongas, vamos falar de um novo quadro. Um novo quadro pensando em você que está iniciando seus passos na Bíblia Sagrada. Eu criei esse quadro chamado Pão Nosso de Cada Dia. Dentro das Escrituras Sagradas, como você dá passos iniciais ao estudo da Bíblia. Muitas vezes nós temos várias pessoas que estão iniciando nesse processo do conhecimento da fé e ficam perdidas, sem rumo, como ler as Escrituras Sagradas. Elas se deparam com uma montoeira de livros e muitas vezes não têm nem ideia do que é esses livros. Então eu criei o quadro Pão Nosso de Cada Dia para que você possa ter pelo menos uma direção acompanhada conosco, dando orientações claras, objetivas, diretas para a sua facilitação nesse aprendizado inicial das Escrituras Sagradas. Você que entendeu a caminhada cristã, você que percebeu que precisa aprofundar mais o seu conhecimento e entendimento na Bíblia Sagrada, a gente criou esse quadro com esse objetivo: auxiliar e você poder, de forma simples, ter uma direção bem concreta. A gente não vai complicar, porque a ideia do canal também é criar quadros que possam auxiliar, mas a gente trabalha exposições bíblicas, a gente trabalha as ramificações teológicas e agora a gente está trabalhando esses passos iniciais para quem aceitou a Cristo como suficiente Senhor e Salvador de suas vidas e precisa de um auxílio dentro aí da leitura
Então a gente vai procurar aí auxiliar vocês. Então, dentro desse quadro novo, Pão Nosso de Cada Dia, nós estamos baseados numa palavra da Escritura. E a palavra é Mateus, capítulo 4, versículo de número 4. Pão Nosso de Cada Dia. O texto sagrado diz assim: o livro é Mateus. Para quem não sabe, Mateus, ele foi coletor de impostos ali em Jerusalém, um homem muito detestado pela própria nação judaica, assim como pelos partidos religiosos que ali se encontravam, fariseus, escribas e saduceus. E Mateus, ele foi um funcionário direto e ligado com o Império Romano. E o Império Romano taxava impostos pesadíssimos às suas colônias, pois o Império Romano subjugava todos os povos. E os judeus, também debaixo do Império Romano, tem vários coletores de impostos, e Mateus é um desses. E um dia, Jesus está passando pela coletoria romana e se depara com Mateus e o chama para o seguir. E Mateus abandona a coletoria de impostos romano e passa a seguir a Cristo Jesus. Mateus, ele deixa de ser um coletor de impostos e torna-se discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo e apóstolo. E a partir daí, quando Jesus se oferece na cruz do Calvário, morre e ao terceiro dia ressuscita, dá orientações específicas aos apóstolos de Cristo para irem e pregarem o Evangelho, ensinar e formar discípulos. E nesse período, os apóstolos saem pregando, ensinando, batizando, formando discípulos. E Mateus, ele vai trazer uma perspectiva do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, pois nós temos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. E Mateus, após 25 anos, 30 anos da ascensão de Cristo, o Evangelho de Mateus foi escrito por volta aí do ano 55, alguns chegam a falar 60, mas vamos trabalhar dentro desse limite. Em torno aí de 25 anos após a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo, porque a pregação, o ensino era de forma oral, eles precisam escrever algo, e Mateus vai escrever, narrar o Evangelho de Jesus Cristo, a biografia de Jesus Cristo, as falas de Jesus Cristo, os sermões de Jesus Cristo, os ensinos de Jesus Cristo, muitas situações que Jesus passou, viveu em meio ao povo de Israel e em meio a algumas outras pessoas de outras nações. E olhando especificamente para Mateus 4, versículo 4, você tem um contexto onde o Espírito Santo de Deus, após o batismo de Jesus, ele é levado para a tentação pelo próprio Espírito Santo. E Jesus vence a tentação que sofreu no deserto durante 40 dias, onde ele passou em jejum absoluto. E o Satanás foi até Jesus tentá-lo, provocá-lo, tratando de algumas questões. E aí, Mateus diz assim, Mateus 4,
eu vou ler para você o versículo 3, mas eu vou tratar o versículo 4. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito. Jesus vai citar Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, uma porção do Pentateuco para nós protestantes e para a Bíblia hebraica e para a cultura judaica, eles chamam de Torá. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Eu criei o quadro Pão Nosso de Cada Dia, baseado na fala de nosso Senhor Jesus Cristo. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Somos tentados, assim como Jesus, diariamente, pelo tentador, pelo mundo, pela nossa própria carne, pelos nossos pensamentos, hábitos, comportamentos. Muitas vezes nós acabamos tomando decisões ou tendo vontades ou pensamentos muito estranhos, complicados, e por isso nós precisamos da palavra que procede da boca de Deus, da palavra que Deus profere, para balizar, pavimentar os nossos caminhos, para que esses caminhos nossos sejam consolidados na palavra de Deus. Nossos pensamentos, nossas vontades, nossos sentimentos sejam guiados pela palavra de Deus. Nossas decisões, tudo aquilo que nós estamos vivendo no cotidiano, por meio da palavra de Deus. Se for tentação, nós não cairmos nas tentações. Se nós necessitamos de direção, a palavra que procede da boca de Deus vai nos dar conselhos, vai nos guiar e também vai pavimentar a nossa vida, pois conforme Salomão em Provérbios, capítulo 3, nós vamos confiar tão somente no Senhor, em sua palavra, não confiando em nós mesmos, para que a palavra de Deus possa ser luz a nós e as nossas veredas, nosso caminhar, isso significa vereda, nosso caminhar, seja um caminhar próspero, um caminhar abençoado, um caminhar que vai trazer para nós graça, alegria, esperança, fortalecimento, fé, encorajamento num mundo perverso como nós estamos vivendo nesses últimos tempos. Jesus nos arrancou desse mundo perverso para que nós possamos viver para a glória, para a honra e para o louvor dele, mas centrados, direcionados na palavra do Pai Celestial. Então, o quadro Pão Nosso de Cada Dia, a ideia é fazer com que você, eu e tantos outros que também já estão na caminhada cristã possam extrair da palavra de Deus o melhor que ela tem para o nosso cotidiano. E principalmente, o quadro Pão Nosso de Cada Dia é para você que está dando passos iniciais à fé, ao ler as Escrituras, pois na sua jornada, como na minha, de tantos outros, nós precisamos dessa palavra que Jesus disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Deus enxerga coisas
que o Marcos não vê, que você não enxerga. Deus, ele nos dá apontamentos pela sua revelação, nas quais nos traz segurança na nossa jornada. E a nossa jornada é uma jornada de busca. A espiritualidade sadia, ela se dá através da revelação da palavra de Deus, nas quais nós chamamos de Bíblia Sagrada. E o pão nosso de cada dia, você que está iniciando, no Antigo Testamento, você tem 39 livros. Nós classificamos esses 39 livros da seguinte forma, e eu vou explicar isso para você. Você vai pegar a sua Bíblia e, inicialmente, na primeira página da Bíblia, você vai ver um referencial. Esse referencial chama-se índice. E esse índice contém os 66 livros da Bíblia. Ele vai te mostrar Antigo Testamento e Novo Testamento. Antigo Testamento, você tem 39 livros. A Bíblia, no seu conjunto de 39 livros do Antigo Testamento e dos 27 livros do Novo Testamento, se completam em 66 livros. E esses 66 livros, você tem uma diversificação de literaturas, nas quais nós classificamos essas literaturas. No Antigo Testamento, nós temos 39 livros bem delineados, e nesses 39 livros nós classificamos como o Pentateuco, que é os 5 primeiros livros, de Gênesis a Deuteronômio. Depois classificamos os livros históricos, que vão de Josué a Esther. Depois classificamos os livros poéticos, que vai do livro de Jó ao Cântico dos Cânticos. E por fim, os livros proféticos, que vai de Isaías a Malaquias. Então, no índice, você vai perceber os livros destacados na primeira página, ou segunda, ou terceira. Depende muito das Bíblias, porque elas são variadas. Mas eu tenho uma Bíblia aqui da Sociedade Bíblica do Brasil, uma Bíblia simples, e ela vem descrito o nome dos livros. É importante que você tenha ciência desses livros. Inicialmente, no Novo Testamento, nós temos os 27 livros. E esses 27 livros vai ter também a sua classificação literária. Então, nós temos os evangelhos. São quatro biografias acerca da pessoa de Jesus, de Mateus a João. Temos um livro histórico chamado Atos dos Apóstolos. Temos 13 cartas do apóstolo Paulo, nós chamamos de cartas de Paulo ou cartas paulinas, de Romanos a Filemão. Temos cartas universais, de Hebreus a Judas, e um livro profético chamado Apocalipse, né, que é um gênero literário descrito como apocalíptico. Esses 66 livros, eles são importantes e neles estão descrito a vontade de Deus, a sua palavra, aonde nós procuramos examinar de forma que possamos extrair lições preponderantes para o nosso cotidiano. Então, ler a Bíblia é um caminho para que você, eu e tantos outros que estão na fé em Cristo Jesus possa aprender
sobre a palavra de Deus, assim como acerca das pessoas da Trindade, sobre o Pai Celestial, sobre Jesus Cristo, o Filho de Deus, e sobre o Espírito de Deus que foi derramado por Deus Pai à fé, ao mundo, aos que creem, aos que entregaram suas vidas a Cristo. E é importante que você tenha conhecimento, ciência e possa ler a Bíblia para, de fato, compreender aquilo que Deus revelou. Por isso, a palavra de Deus, ela é o nosso pão nosso de cada dia. Por que tantos homens e mulheres que estão dirigindo igrejas, que estão ensinando a palavra, que estão pregando a palavra de Deus, procuram estimular as pessoas a lerem a palavra de Deus? Porque a palavra de Deus vai ser o alimento espiritual que vai sustentar a sua vida no cotidiano. Por isso é o nosso pão de cada dia. Portanto, diante desse grande desafio que você tem de dar passos iniciais ao estudar a palavra de Deus, eu quero poder lhe auxiliar com algumas sugestões e, ao mesmo tempo, orientações específicas que vão te ajudar a ler as Escrituras Sagradas. Muita gente boa tem dificuldade na leitura. E a gente vai procurar dar dicas, sugestões, acompanhamentos por meio do canal Teologia Contextualizada, para que você possa ter um norte, pois estudar a palavra de Deus também requer de nós tempo, disciplina, vontade, um desejo ardente de aprender a palavra de Deus. E às vezes nós ficamos no meio do caminho quando nós não somos orientados. E aí o inimigo, o tentador, ele se aproxima colocando pensamentos do tipo: você não vai conseguir ler a Bíblia, larga esse livro. E ele vai tentar te provocar a você desistir das Escrituras. Por isso, esse quadro, o Pão Nosso de Cada Dia, a ideia é fazer com que você possa, de fato, ter orientações diretas, objetivas, curtas, mas consolidadas, para que você possa ter prazer na palavra de Deus. Assim como o salmista. E eu vou terminar aqui com você no Salmo 1, que é um salmo poético. Você vai aprender isso mais para frente. Não precisa agora, nesse primeiro momento, se apegar. A gente explicou para você a separação desses 66 livros, Antigo e Novo Testamento. Você vai na sua primeira, segunda ou terceira página inicial da Bíblia e procurar memorizar esses livros. E a partir daí, nós vamos caminhar em cada exposição que nós vamos subir no canal Teologia Contextualizada por meio de vídeos para te orientar, tá certo? Salmo 1
versículo de número 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O pão nosso de cada dia é interessante porque o texto bíblico fala bem-aventurados. O que é uma pessoa bem-aventurada? É uma pessoa afortunada, feliz. E o que é uma pessoa feliz? Quando esta pessoa não anda nos conselhos dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se senta na roda dos escarnecedores. Nós temos 3 tipos de indivíduos que rejeitam a palavra de Deus, que é os ímpios, os pecadores e os escarnecedores. E esses 3 grupos de pessoas vão procurar te dar conselhos, te chamar para os seus caminhos e também para assentar nas suas rodas de zombaria. E feliz é o homem que não anda, que não se detém no caminho e que não se assenta com os ímpios, com os pecadores e com os escarnecedores. E o pão nosso de cada dia nos orienta, glória a Deus por isso, e aquele que assim o faz, pratica no seu cotidiano, é um homem abençoado por Deus, porque entendeu que os conselhos de quem não teme a Deus, os caminhos pecaminosos de quem não quer saber de Deus e as rodas dos zombadores de Deus, estes entenderam que esse grupo de pessoas não vai acrescentar na vida direção, orientação ou qualquer outra coisa que venha a ser caminhos abençoadores. Somente Deus tem caminhos abençoadores aos homens, e feliz é aquele que pratica a palavra de Deus. O versículo 2 diz: Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O homem ou a mulher que está em Deus, ele é ou ela é abençoada, afortunada, feliz, porque ela também ou ele também tem prazer na palavra de Deus. O texto bíblico fala: antes o seu prazer está na lei do Senhor. A lei do Senhor, um dos sinônimos, é a sua palavra, o que procede da boca dele. Deus descreveu na sua escritura mandamentos, preceitos, conselhos, muitas orientações. E o salmista está dizendo que feliz é aquele que tem prazer. A palavra prazer aqui no hebraico tem a ideia de alguém que se deleita, se contenta na palavra de Deus. Ou seja, são indivíduos que, de forma preponderantemente, tiram tempo para estar refletindo, meditando, estudando a palavra de Deus. E na sua lei medita de dia e de noite, no amanhecer, como também no anoitecer. Procuram de forma simples refletir na palavra de Deus. Terceiro, o versículo fala: ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Aqui o salmista está dizendo que feliz é o homem, afortunado é o homem, abençoado é o homem, e ele faz uma comparação, uma símile. A Bíblia está cheia de metáforas e figuras de linguagem. Calma, que você vai aprender tudo isso. E nessa comparação
que o salmista está fazendo, ele está dizendo que esse indivíduo é como uma árvore que está plantada junto a ribeiros de água. Nós sabemos que uma árvore tem raízes, e essas raízes, elas são profundas. E essas raízes, elas estão se servindo do ribeiro de águas. Esse ribeiro de águas está dando a essas raízes suficientemente nutrientes para que essa árvore possa se manter de pé, possa se manter viçosa. O texto fala que está plantado junto a correntes de água e que no devido tempo dá o seu fruto, ou seja, é uma árvore frutífera, que a partir dessas águas, onde essas raízes se alimentam, em algum momento específico de algum tempo, vai dar fruto. Assim é o homem que é abençoado, que procura ter prazer na palavra de Deus. Esse homem ou essa mulher abençoado, abençoada, vai dar fruto em um determinado tempo. Pois toda palavra que nós procuramos meditar, ela vai dar fruto, mas tem o tempo correto para dar fruto. E as nossas raízes, ou seja, a nossa vida, nosso ser, vai se alimentar da palavra de Deus. E a palavra de Deus vai nos dar nutrientes necessários para que no devido tempo você, eu e todos aqueles que estão em Cristo possam dar fruto. E o texto fala: cuja folhagem não murcha. Ou seja, por mais que nós possamos estar vivendo em um mundo tenebroso, perverso, ou mesmo num mundo de desafios, contrastes, num mundo de alegrias, tristezas, amarguras, felicidades, a nossa vida não vai murchar, ou seja, não vai faltar fé, porque o homem e a mulher que estão recebendo da parte da palavra de Deus, do que Deus profere na sua boca, os nutrientes que são conselhos, orientações, ensinos, seus mandamentos, esses nutrientes vão fazer com que não apenas você dê fruto ao longo de um tempo, mas a sua fé não murche. Você vai ter uma fé vitalizada. Por mais que a gente possa ter intempéries ou tempestades no cotidiano, mas quem pratica a palavra de Deus está ancorada na rocha. O vento vem, a tempestade vem, mas não tira a esperança do homem e da mulher que depende da palavra de Deus. E aí o texto termina: e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. O pão nosso de cada dia, que é a palavra de Deus, nos traz sucesso nos nossos empreendimentos de vida, vida espiritual, vida material, vida social, nos relacionamentos. Tudo que nós podemos fazer se tivermos recebendo a palavra de Deus, esses nutrientes, seremos homens e mulheres abençoados, afortunados, não andando pelos conselhos dos ímpios, no caminho dos pecadores, nem se assentando na roda dos zombadores. Teremos prazer, deleite a palavra de Deus, meditando no amanhecer, no anoitecer. A palavra de Deus vai ser um referencial. No tempo certo daremos frutos, porque estamos recebendo nutrientes que vêm diretamente da palavra de Deus.
Nossa fé sempre será vitalizada, não murchará por causa da palavra de Deus, mesmo em meio às tempestades, em meio aos ciclos que existem na vida, e seremos bem-sucedidos, porque a palavra de Deus nos norteará. Então, esse quadro, Pão Nosso de Cada Dia, para você que está iniciando a palavra, ou mesmo para você que já está numa jornada longa, caminhando com o Senhor. A nossa ideia, o nosso objetivo é trazer aí orientações bem objetivas e práticas que te conduza a aprender mais a palavra de Deus. Um grande abraço a você, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te guie, que Deus te ilumine, que o Senhor faça-nos cada dia mais homens e mulheres abençoados e desejosos cada vez mais da palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Um grande abraço a todos. Valeu, fui!